Quando a gente ouve a palavra maquiavélico, o que vem na cabeça? Provavelmente traição, crueldade, poder a qualquer custo, certo? Mas, e se o livro que deu origem a tudo isso, O Príncipe de Maquiavel, for talvez um dos mais mal interpretados da história? Pois é, nessa nossa análise aqui, vamos desconstruir esse mito para tentar achar o homem e a verdade por trás da obra. Sabe, o nome Maquiavel virou quase um sinônimo para essa palavra, maquiavélico. É um adjetivo que a gente usa para descrever o vilão do filme, sabe? Aquele político super calculista, alguém que parece que joga um jogo com regras totalmente diferentes das nossas. Mas de onde é que veio essa imagem tão forte e quase sempre tão negativa? O estereótipo é batido, né? Alguém muito astuto, sempre disposto a enganar, que age como se não tivesse um pingo de moral e que é completamente implacável para conseguir o que quer. Tudo isso meio que se resume naquela famosa frase que, olha que curioso, Maquiavel nunca escreveu. Os fins justificam os meios. Esse é um mito, e é ele que a gente vai começar a desmontar agora. Bom, pra gente entender o príncipe, primeiro a gente precisa entender o homem e, mais importante ainda, o tempo em que ele viveu. Porque, olha, esse não é um livro que nasceu do nada, sabe? Ele é um produto direto, visceral da Itália renascentista. Então, para sacar o Maquiavel, tem que imaginar a Itália do século XVI. Aquilo ali não era um país, era um campo de batalha, literalmente. Um mosaico caótico de cidades-estado vivendo em guerra, ducados, repúblicas, todo mundo brigando entre si e ainda com ameaça constante de invasores, como a França e a Espanha. Era um mundo, assim, de uma instabilidade brutal. É nesse cenário que o Maquiavel escreveu. E o autor, quem era? Nicolau Maquiavel não era um filósofo acadêmico, isolado numa torre de marfim, não. Pelo contrário, ele era um homem de ação. Foi um diplomata importante na República de Florença que viu com os próprios olhos governantes subindo e caindo do poder. Ele só foi escrever O Príncipe depois de ser torturado e exilado, justamente tentando entender o que tinha dado tão errado. Então, chegamos num ponto fundamental. O Maquiavel não estava escrevendo sobre como o mundo deveria ser. Ele estava escrevendo sobre como o mundo é de fato. O Príncipe foi pensado para ser um manual mesmo, um guia prático sobre como um líder podia tomar o poder e, o que ainda é mais difícil, conseguir se manter nele, num ambiente totalmente implacável. Certo, agora vamos mergulhar no coração do livro, nas suas recomendações mais famosas e, claro, mais polêmicas. É aqui que a reputação do Maquiavel foi, digamos, cimentada. E ele já chega com uma das perguntas mais clássicas da liderança. Uma questão que todo líder, desde os Césares romanos até os CEOs de hoje, já deve ter se feito. Afinal, é melhor ser amado ou ser temido? A resposta do Maquiavel é puramente pragmática. Para ele, o amor é ótimo, claro, mas é volúvel. Ele depende da gratidão das outras pessoas, e isso pode sumir a qualquer momento. Já o medo, por outro lado, é uma ferramenta que o governante controla. Não depende da boa vontade de ninguém, mas sim da certeza de que haverá punição. E aqui está a conclusão dele com as palavras do próprio Maquiavel. É uma visão fria, sem dúvida, mas totalmente baseada no que ele observava da natureza humana. Para ele, a gratidão é um laço muito fraco, enquanto o medo do castigo é um motivador bem mais confiável. Mas atenção, tem um detalhe aqui que é fundamental e que muita gente esquece. O Maquiavel deixa bem claro que, embora o medo seja uma ferramenta, o ódio é veneno. Ser temido mantém a ordem, agora ser odiado, isso inspira conspiração, rebelião. Um príncipe temido é respeitado, já um príncipe odiado tá a um passo de perder tudo. E essa ideia de ter que calcular o que funciona, em vez de só pensar no que é moralmente certo, leva a gente para a ideia mais radical dele. Para sobreviver, um governante não pode se dar ao luxo de ser bom o tempo todo. As virtudes tradicionais, tipo piedade, honestidade, na prática elas podem levar o Estado à ruína. O que importa mesmo é o resultado. A necessidade de preservar o poder e a ordem acaba justificando ações que a moral comum condenaria. Ok, pra gente entender de vez a filosofia do Maquiavel, é preciso dominar dois conceitos centrais que guiam todo o pensamento dele: virtude e fortuna. Pensa nisso como a eterna batalha entre a capacidade humana e o puro acaso, o destino. A fortuna, para ele, é o acaso, a sorte, o destino. É tudo aquilo que está fora do controle do líder. Maquiavel descreve a fortuna como um rio furioso que, de repente, transborda, inunda tudo e destrói o que vai pela frente. Não dá para parar a enchente, mas dá para se preparar para ela. E a resposta para essa fortuna toda é a virtude. E aqui, ó, atenção de novo. Virtude não é virtude no sentido moral. Para Maquiavel, virtude é uma mistura de habilidade, coragem, audácia, ação decisiva, é a força de vontade do líder para construir barragens e diques contra esse rio da fortuna e assim transformar o caos em oportunidade. Essa, então, é a grande batalha da política. De um lado, você tem o esforço humano, a preparação, a virtude. Do outro, a força incontrolável do acaso, a fortuna. Para Maquiavel, o sucesso nunca é garantido. Mas um grande líder é aquele cuja habilidade e audácia conseguem domar o destino, pelo menos na metade das vezes. Então, chegamos ao final. Como é que a gente deve interpretar esse livro 500 anos depois? Seria ele um manual para tiranos? Um verdadeiro professor do mal? Ou seria outra coisa? Olha que interessante. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, muito tempo depois, deu uma interpretação bem radical. Ele sugeriu que Maquiavel, na verdade, não estava aconselhando os príncipes. Ele estava expondo os métodos cruéis deles para que o povo soubesse como eles agiam e pudesse se proteger. Se a gente olhar por esse ângulo, O Príncipe deixa de ser um manual do mal e se torna talvez o primeiro grande texto de realismo político, um verdadeiro raio-x do poder. Maquiavel teria apenas descrito, como honestidade brutal, como a mecânica do poder realmente funciona, sem nenhuma ilusão moral ou religiosa. Ele não estava apoiando a máquina, estava só mostrando as engrenagens dela.
E tudo isso nos deixa com uma última pergunta pra gente pensar. Olhando pro mundo de hoje, pra política global, pro mundo dos negócios, pras disputas por influência, será que a gente pode dizer que as observações de Maquiavel ficaram velhas? Ou será que ele apenas revelou verdades sobre a natureza do poder que são atemporais e que continuam ecoando até hoje? A questão fica no ar.